Fala, engenheiros! Hoje a gente vai resolver um exercício de equação de reta tangente usando Octave. Dado uma função e um ponto, você quer encontrar a equação da reta tangente a essa curva nesse ponto. A gente vai vir direto aqui no editor. Então, primeiro a gente vai carregar o pacote simbólico. A nossa função é de uma variável x. Então eu vou declarar uma variável simbólica com o comando sims e x. Agora eu vou escrever a nossa função. E vou escrever o nosso ponto como sendo um vetor linha de dois elementos, em que o primeiro elemento é a coordenada x do ponto e o segundo elemento é a coordenada y. Para a gente visualizar isso, vamos plotar. Primeiro a curva. Como a nossa função é simbólica, a gente vai usar o comando explot, em que o argumento dele é simplesmente a função f. Junto, nessa mesma figura, eu quero plotar o ponto. Então eu vou usar o comando holdOn, que vai manter a função plotada e todos os elementos que eu for adicionando em seguida vai colocando em cima para juntar esses elementos. E para plotar o ponto, eu vou usar o comando plot, porque o ponto P não é simbólico. Então a gente usa o comando plot. Os argumentos dele são o seguinte: primeiro argumento x, que no caso é o nosso primeiro elemento de P. Então é P entre parênteses 1. O segundo argumento é o y, que no nosso caso é o segundo elemento do ponto P. Então P entre parênteses 2. E eu vou colocar aqui mais um argumento, que eu quero que esse ponto apareça marcado no gráfico como uma bolinha. Então eu vou adicionar aqui o O entre aspas simples, que ele vai aparecer como a letra O. Também vou ativar a grade através do comando gridOn para ficar um pouco mais fácil a visualização. Para executar, a gente pode vir aqui em cima ou apertar F5. Primeira vez que executar, a gente precisa salvar esse arquivo. Eu vou salvar ele aqui como exercício reta tangente. Vou adicionar ele no pacote de carregamento. A gente vindo aqui na janela de comando, já está executando o nosso programa e terminou de executar. Então a nossa função e o nosso ponto plotado aqui. Conforme a gente for avançando no código, a gente vai executando várias vezes esse programa. E com isso algumas coisas vão se acumulando, por exemplo, algumas variáveis ou mesmo a nossa janela do gráfico aqui. Então é interessante que no nosso cabeçalho a gente adicione alguns elementos que vão garantir que uma iteração não atrapalhe a outra. Então a primeira coisa é limpar a nossa tela, para que a nossa tela não fique acumulando essas informações aqui, uma atrás da outra. Então a primeira coisa, limpar a tela com o comando CLC. Como a gente está declarando variáveis e atribuindo valores a elas, é interessante que no começo do nosso programa a gente apague todas as variáveis para começar do zero. Então, clear all. E também, como a gente está plotando gráficos, é interessante que a gente feche todas as janelas para os gráficos não irem acumulando um em cima do outro, sem que a gente tenha o controle sobre isso. Então, o comando close all. Beleza. A equação da reta é definida como y igual a ax mais b. Mas a gente sabe do cálculo que o coeficiente angular, que é esse cara aqui, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função no ponto. Então, se a gente derivar a função f, a gente vai encontrar a função derivada de f. A derivada eu vou chamar de f'. Então eu vou atribuir a derivada da função f em uma outra função que eu chamei de f'. E eu quero substituir nessa função f' a variável x pelo x do ponto que eu quero, que é do ponto P. Como é a coordenada x, é o primeiro elemento do nosso ponto P. Fechando colchetes e fechando parênteses. Eu quero atribuir esse valor aqui a uma variável, ou uma constante, que eu vou chamar de a, que vai ser o meu coeficiente angular. Então agora eu já vou ter encontrado o coeficiente angular dessa reta. Para encontrar o coeficiente linear, que é esse cara aqui, vamos dar uma olhada nessa função. O y, a gente tem o y de um ponto, o x e o y de um ponto, que é o nosso ponto P. A gente já tem o a, então só falta encontrar o valor de b, que é o coeficiente linear. Usando essa equação, a única variável que tem aqui é o b, que os demais a gente conhece os valores. Então eu vou atribuir essa expressão aqui a uma expressão chamada EQ.
Só que a gente precisa se atentar ao seguinte: esse sinal de igual aqui dentro está tendo o papel de atribuir a essa variável, que eu chamei de EQ, essa expressão. Só que dentro dessa expressão eu tenho um sinal de igualdade. Então aqui dentro, o sinal de igualdade tem que ser representado com 2 iguais. E aqui a gente vai substituir, então, o y pelo y que a gente já conhece, que é o segundo elemento do vetor p, então p2, e o x a gente vai substituir pelo p1. Então eu já tenho a minha expressão, agora eu vou resolver essa expressão usando o comando solve. A expressão que eu quero resolver, que é o EQ, e que variável que eu quero isolar, que variável que eu quero resolver, é o b. Só que eu quero armazenar esse resultado aqui em uma constante, ou em uma variável que eu vou chamar de b, que vai ser o meu coeficiente linear. Mas a gente tem um pequeno problema aqui. O x a gente declarou aqui em cima, e então a gente atribuiu uma expressão de x para f. Quando a gente atribui uma expressão a um novo elemento, uma nova variável, uma nova constante, a gente já está declarando essa variável ou essa constante. Isso aconteceu também com o a. O a, a gente atribuiu essa expressão aqui para o a, então ele já declarou o a automaticamente. Para o b isso não aconteceu. O b, a primeira vez que o b aparece, é aqui dentro de uma expressão, e ele não foi declarado. Isso daria problema para o Octave. Para resolver isso, a gente vai simplesmente declarar ele aqui junto com o x. E aí com isso a gente contorna esse problema. E depois desse comando aqui, o b então vai receber o coeficiente linear da equação. Então a gente pode escrever aqui a nossa reta como sendo ax mais b. E a gente pode plotar essa reta também aqui. Como a reta é simbólica, a gente vai usar o comando exeplot reta. Se a gente executar, está aqui a nossa função original, o ponto P e a reta tangente ao ponto. Claro que esse gráfico dá para melhorar bastante. A gente pode colocar um título, reta tangente, legendas. O primeiro elemento que a gente plotou foi a função f. Então a gente pode escrever a função f aqui. Eu vou escrever da forma como a gente está acostumado. O segundo elemento foi o ponto P, então vou colocar ponto 01. E o terceiro elemento foi a nossa função, que se a gente vier aqui na janela de comando, ele está aqui, ó, reta, declarou que é simbólica, 3x mais 1, é a nossa equação da reta. E agora que a gente executa. E tá aí o nosso gráfico. Se inscreva no canal para mais vídeos de Octave. E é isso aí. Valeu!